3, 2, 1, estamos no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa a hora que você está assistindo esse vídeo. O que importa é que você caiu aqui, clicou aqui, caiu aqui no Resumão Esportivo, a nossa revista eletrônica esportiva semanal. Para você que não teve a oportunidade de acompanhar ontem os jogos do Campeonato Brasileiro, não só ontem, como esse final de semana, por isso nós estamos aqui no Resumão Esportivo para você ficar por dentro e muito bem informado. Vamos falar da Série A, Série B, a Série D do Campeonato Brasileiro que começou esse sábado. Enfim, vamos debater muitas coisas aqui hoje. Mas antes, quero que você, ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe com a galera, porque só assim o YouTube vai começar a dar aquela força para o nosso canal que a gente tanto precisa, ok? Então, se você já curtiu, meu muito obrigado, agradeço de coração. Se você não curtiu ainda, se inscreva, curta, ative o sininho, compartilhe com a galera. E você que já se inscreveu também, leve, compartilhe a uma outra pessoa, um amigo seu, um amigo da faculdade, um amigo da escola, um amigo do futebol, enfim. Leve esse vídeo a um outro amigo seu para que ele possa também emanar-nos aqui no nosso programa Resumão Esportivo. E outra coisa também, você que é anunciante, você que é comerciante, empresário, microempresário, dono de um grande, médio, pequeno negócio, anuncie aqui no Sport Egg na web. Entre em contato conosco através do telefone WhatsApp 199 9680 6912 199 9680 6912 e venha fazer parte do nosso time. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. O babado de ontem. Ronaldo deixa a SAF do Cruzeiro. Alexandre Matos, que é um grande empresário de Minas Gerais, assumiu a SAF do Cruzeiro, deixando assim Ronaldo. Eu vejo muitos bons horizontes nesse caso. O Ronaldo teve pouco tempo à frente da SAF do Cruzeiro, mas aí a torcida sentiu um certo incômodo, um certo desconforto em relação a isso. Ontem, no jogo contra o Vitória da Bahia, a torcida protestou com uma faixa "Tchau Ronaldo" no estádio do Mineirão. Então vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A ontem. A quarta rodada começou no sábado. A vitória do Criciúma sobre o Vasco da Gama por 4-0. O Vasco também não consegue sair dessa situação incômoda.
às vezes dá uma leve melhora, mas não consegue sair em definitivo dessa situação incômoda do futebol apresentado, da administração. É realmente lamentável a situação do Vasco. O Cuiabá do Daverson foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 3-0. Atlético Mineiro, na minha opinião, um dos fortes candidatos ao título desse ano, incluindo, é claro, o Palmeiras. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Grêmio por 1-0. Outro caso aí que bombou no final de semana. O técnico Renato Gaúcho xingou, mandou o quarto árbitro se ferrar e foi expulso do banco de reservas. E assim, em forma de protesto, fez que todos os jogadores do banco de reservas saíssem também. Insatisfeito com a reclamação e com a expulsão, Renato Gaúcho fez um protesto e fez que todos os jogadores do banco de reservas saíssem com ele. Na derrota de 1-0 sobre o Bahia, o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo por 2-0. Técnico Tite, agora começou a dar uma bambeada no Flamengo e o Botafogo venceu o Flamengo, o forte sol e calor, nesta manhã de domingo no estádio do Maracanã. O Cruzeiro venceu a Vitória por 3-1, que a gente estava falando há pouco, né? O Corinthians venceu o Fluminense pelo placar de 3-0. Nós transmitimos essa partida ontem pelo canal Sport Air na web. Eu acompanhei, todo mundo acompanhou. Você que não acompanhou, pode clicar lá no vídeo, que essa partida está disponível no nosso canal no YouTube. Vocês que não viram algum vídeo nosso, algum programa nosso, uma transmissão nossa, pode clicar lá no YouTube que ela está lá, ok? Se você não viu esse jogo de ontem, você pode clicar lá no YouTube e assistir essa transmissão. O Fluminense, esse jogo teve 2 pontos. O Fluminense extremamente nervoso, afobado, e o Corinthians, levando em consideração o fator casa, venceu o Fluminense por 3-0. 2 gols marcados no primeiro tempo pelo Wesley, camisa 36 do Timão, e 1 gol foi marcado no segundo tempo, logo no comecinho, pelo jogador Kaká. O Fluminense foi derrotado pelo Corinthians por 3-0. Seguimos então na Arena Castelão, Na Arena Castelão, o Fortaleza empatou com o Bragantino em 1-1. No Alfredo Jaconi, o Juventude empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. O mesmo placar no Beira-Rio do jogo Internacional e Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio, placar de 1-1. E fechando a rodada hoje à noite, às 8 da noite, no estádio Morumbi,
Eu não falo Morumbi, que a gente não tem compromisso nenhum com o patrocinador. Bom, estádio Morumbi, esse é o name right no gramado, né? Então, portanto, no estádio Morumbi, hoje às 8 da noite, o clássico Choque Rei. O clássico Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Vamos dar uma olhada na classificação até agora do Campeonato Brasileiro. O Botafogo lidera com 9 pontos. Será que vai dar aquela derrapada novamente ou não? Seguindo com o Atlético Mineiro com 8 pontos. O Bragantino caiu 2 posições e está com 8 pontos. Atlético Paranaense com 7, Bahia 7, Internacional 7, Cruzeiro foi a 7, o Flamengo caiu uma posição, está com 7, Grêmio com 6, Criciúma com 5, Fortaleza 5, Juventude 5, o Corinthians, a primeira vitória do Timão foi a 4, Palmeiras tem um jogo a menos com 4, Fluminense 4, São Paulo 3, Vasco 3, daí começa a zona do rebaixamento, Vasco da Gama 3, Vitória 1, Atlético Goianiense também 1, e o Cuiabá com nenhum ponto ganho. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro começa sábado, dia 4 de maio. O Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Kleber Andrade, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Fortaleza, também às 4 da tarde. Sábado, um pouco mais tarde, às 18h30, no Nabizão, o Bragantino recebe o Flamengo. E fechando o dia, no estádio Mineirão, às 9 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Inter de Porto Alegre. No domingo, às 4 da tarde, na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Criciúma. No Barradão, o Vitória enfrenta o São Paulo. Na Arena da Baixada, na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebe o Vasco. Às 18h30 no Engenhão, o Botafogo recebe o Bahia. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Palmeiras. E na próxima segunda-feira, às 8 da noite, no Alfredo Jaconi, o Juventude enfrenta o Atlético Goianiense. Essas foram as informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar agora da Série B. Série B. Os times de Campinas começaram muito mal a Série B. A Ponte Preta com empate, uma derrota. O Guarani com 2 derrotas. Então vamos dar uma passada limpo nessa Série B. E depois eu quero falar um pouquinho sobre o Guarani. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início nessa sexta-feira, na última sexta-feira, a vitória por 2-0 do Operário Ferroviário do Paraná diante da equipe do Ituano. Na Arena Pernambuco, vitória do Sport por 2-0 sobre o Vila Nova. Na Ressacada, vitória do Peixe por 2-0 sobre o Avaí. No Brinco de Ouro, a Chapecoense do Humberto Louser venceu o Guarani por 1-0. Guarani
que demitiu o técnico Claudinei Oliveira. Essa novela não foi de hoje, não foi dessa Série B. Essa novela foi de lá da Série A1 do Campeonato Paulista. Desde então, o Guarani, ele se safou do rebaixamento na última rodada. Desde quando chegou o técnico Claudinei Oliveira, eu não senti uma firmeza no nome dele. Mas enfim, ele até então foi contratado pelo Guarani. Não surgiu muitos resultados positivos e até o presente momento o Guarani está em busca aí de um novo técnico. A gente estava conversando esse final de semana nos grupos do WhatsApp. O Guarani não tem carta na manga. Quando eu digo carta na manga, o Guarani não tem um potencial financeiro para contratar técnico de alto porte. Então, eu não diria que Claudinei Oliveira, Givanildo, Gilson Kleina, Guto Ferreira sejam péssimos. Não, eles não são péssimos, eles são medianos. Por que são medianos? Porque eles não chegam ao topo de um Felipão, eles não chegam ao topo de um Luxemburgo, eles não chegam a topo de um Dorival Júnior, eles não chegam a topo de Tite, apesar da situação dele no Flamengo. Eles não chegam a topo de um Fernando Diniz, apesar da derrota ontem do Fluminense. Mas, assim, eu achei ontem que o Fluminense abalou o psicológico, entendeu? E atribuiu isso à partida. E o Corinthians não teve nada a ver com isso. Se aproveitou do psicológico do Fluminense e se aproveitou do fator casa e torcida. E venceu, e bem venceu, o Fluminense por 3-0. Então, até o Guarani, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não conseguiu aí o novo nome para ser seu treinador. O Guarani, o próximo compromisso do Bugre será na próxima segunda-feira, às 8 da noite, na Vila Belmiro, diante da equipe do Santos. Partida esta que você vai curtir aqui no Esporte R na Web. Então eu convido aí toda a massa bugrina, toda a massa praiana, e você também que não torce nem para o Santos, nem para o Guarani e gosta de um bom futebol, acompanhe com a gente na próxima segunda-feira, 15 para as 8 da noite, começa a nossa transmissão de Santos e Guarani. Vale a pena acompanhar esse jogo. Será que o Bugrão vai subtrair os 100% do Santos? Ou será que o Santos vai manter a sua superioridade? Vale a pena acompanhar. Seguindo então com o Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB de Alagoas empatou com o Amazonas em 0-0. No Mangueirão, o Paysandu empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. No Independência, o América venceu o Novo Horizontino por 2-0. No Couto Pereira, o Criciúma
o Coritiba, perdão, eu confundi porque começa também com a letra C. O Coritiba venceu o Brusque por 1-0 e ontem tivemos a vitória do Goiás sobre a Ponte Preta pelo placar de 3-0. Gente, futebol do Campinas, o sujo não pode falar do mal lavado. A realidade é essa. É que nem a gente fala, o sujo não pode falar do mal lavado. Porque a situação da Ponte Preta é idêntica. A situação da Ponte Preta é idêntica, uma má administração. Aí eu quero concordar com o presidente Marco Antônio Aberlim, meu amigo Marco Antônio Aberlim, o conheço, quero mandar um abraço para ele, eu quero tomar um café com ele. O Marco Antônio Aberlim, meu amigo, o conheço desde os 12 anos de idade, depois que eu fui operado da perna e comecei a acompanhar o futebol amador lá no campão do Costa e Silva, lá no campão do Alvorecer. Sou amigo de longa data do Marco Antônio Aberlim, mas a culpa não é dele. Ele pegou uma bomba que foi de administrações anteriores, ou seja, de más administrações. Então, a situação da Ponte Preta, administrativa da Ponte Preta, se deve o mau futebol é consequência, não deveria se interferir, mas acaba a má administração dos clubes acaba a certo ponto interferindo no futebol do clube. Então, essa é a situação. E fechando a rodada hoje, em Mirassol, no estado de José Maria de Campos Maia, o Mirassol enfrenta o Ceará na cidade de Mirassol. Vamos ver como é que está a classificação até aqui. O Santos líder com 6 pontos, seguido por Sport Recife com 6, Chape e Operário do Paraná também com 6, Goiás com 4, América Mineiro com 4, o Coritiba também com 4, Brusque também com 4, seguindo então, Brusque com 3, Vila Nova com 3, Novo Horizontino com 3, Botafogo de Ribeirão com 2, Ceará um jogo a menos com 1, Amazonas com 1, CRB com 1 ponto, o Paysandu com 1 ponto, a Ponte Preta também com 1 ponto, o Mirassol com nenhum ponto, o Avaí com nenhum ponto, o Guarani também com nenhum ponto e o Ituano também com nenhum ponto. Esses 4, Mirassol, Avaí, Guarani e o Ituano, momentaneamente na zona do rebaixamento. Vamos falar também da Série D, Série D do Campeonato Brasileiro, mais especificamente, vamos falar aqui em destaque a Águia do Vale, que a gente cobre, né? A Águia do Vale empatou com o Costa Rica no placar de 0-0. A Águia do Vale fez um jogo atípico de início de temporada e acabou empatando por 0-0 com Costa Rica do Mato Grosso do Sul. O próximo compromisso da Águia do Vale será sábado, às 5 da tarde, em Pouso Alegre, sul de Minas, enfrentando o time da casa, no estádio de Pouso Alegre.
A princípio, pessoal, eu quero dar um esclarecimento aqui. Os torcedores da Águia do Vale me questionou por que eu não estava transmitindo os jogos do São José. Eu entrando em contato com o Caio Goulart, assessor de imprensa do São José, ele me disse que ainda não foi concretizado, ainda não foi concretizado o acordo CBF entre um canal ou um streaming que possa transmitir os jogos. Segundo, a CBF permitiu, momentos antes da partida contra o Costa Rica, que os clubes em questão, a Águia do Vale, transmitisse pelo canal oficial do clube a transmissão dos jogos em casa. A transmissão dos jogos em casa do São José e deixou em aberto a outros clubes também a transmissão dos jogos em casa pelos canais oficiais dos clubes. Terceiro, Caio Goulart me explicou a situação atual, que a TV Brasil comprou momentaneamente os direitos de transmissão, mas em mais de 36 jogos, será transmitido uma partida por clube. Uma partida por clube. E assim impossibilita, então, da gente retransmitir os jogos até que se firme um canal ou um streaming para a transmissão dos mesmos. Mas não é por causa disso que o torcedor do São José vai ficar sem as informações do seu clube. Vamos informar aqui todos os jogos e quem sabe, pelo menos os jogos em casa, iremos transmitir, ok? Muito bem, pessoal, ponto final em mais um resumão esportivo, agradecendo você que nos acompanhou, nos prestigiou, nos assistiu nesta segunda-feira. Lembrando mais uma vez a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta os nossos vídeos, nossas transmissões e compartilhe com a galera. E tem muito canal por aí que é fechado, o nosso não. O nosso canal está aberto sempre. Você pode ir lá nos comentários desse vídeo, faça um comentário, faça uma pergunta para mim. A gente só não aceita palavrões, ok? Mas você pode elogiar, pode reclamar, pode perguntar, pode mandar o seu alô, enfim. Deixe um comentário nesse vídeo, ok? Eu quero mandar um abraço para você no nosso próximo programa. Aliás, na próxima segunda-feira, em virtude da transmissão de Santos e Guarani, nós não apresentaremos o resumão esportivo, ok? Você vai ficar por dentro da rodada durante a nossa transmissão. Pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Você também que é anunciante, comerciante, empresário, microempresário, apoie esse programa, apoie
as nossas transmissões. Anuncie aqui no nosso canal Esporte Arena Web. Entre em contato conosco através do telefone WhatsApp 199 9680 6912 199 9680 6912 e venha fazer parte do nosso time. Galera, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Tenham todos aí uma semana abençoada, muitas vitórias, muitas conquistas, muito trabalho, muito estudo e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e sacode a pança. Até lá!